Turma, nesse episódio a gente vai conversar com Odilon Feitosa, Head de E-Commerce da Hackett. Com uma sólida carreira em grandes empresas como a Unilever e Itaú, na Hackett Odilon tem integrado de forma eficaz as áreas de vendas e marketing de performance, além do comércio da operação, resultando em um crescimento de 6 vezes maior do que 2021. É uma fera. Fique com a gente. Estamos aqui com Odilon Feitosa, Head de E-Commerce da Hackett. E antes da gente começar o nosso papo, Odilon, a gente vai fazer um jogo rápido de 10 perguntas e respostas bate-pronto, tá? Sem pensar. Filme ou série? Série. Maravilha. Acordar cedo todo dia ou só quando necessário? Sou um cara diurno, cedo todo dia. Boa. Daily ou weekly? Weekly. Boa. Cachorro ou gato? Cachorro, brução. Tem gente que fala os dois, né? Eu gosto dos dois. Torcedor de estádio ou de sofá? Sofá. Maravilha. Voltar no tempo ou ver o futuro? Ver o futuro. Livro em papel ou formato digital? Gosto de livro em papel. Ainda gosto da sensação de folhear ele e falar, terminei, é meu, acabou. Legal. E guarda? E guardo. Guarda ou empresta? Empresto e guardo, mas os que eu empresto às vezes não voltam. Boa. Cantar no chuveiro ou no carro? No carro. Maravilha. E games? Fala um pouquinho de games. Um pouco todo dia ou um dia inteiro para jogar? Um dia inteiro para jogar. Bom, é gamer de verdade. E almoço ou jantar? Eu gosto de jantar. Maravilha. Bom, e antes da gente começar, conta pra gente como é que você cuida da sua saúde? Cara, você sabe que saúde, pra mim, ela tem um significado maior que é de longevidade, é vida, né? Eu fiz uma transformação faz uns 5 anos que eu perdi 60 quilos, era obeso mórbido e tal. E aí, de lá pra cá, eu comecei uma transformação onde eu tenho check-up anual, nutricionista semanal, controlo muito bem todos os meus KPIs. Então, para mim, a relação com a saúde, ela transcende só uma questão de bater uma meta. Ela entra num lugar, para mim, de poder me promocionar ao futuro. Tá no meu planejamento de longa vida, assim. Maravilha, meu amigo, maravilha. Bom, a gente vai falar muito aqui nessa série sobre saúde, beleza, bem-estar, né? E a saúde é extremamente importante para a gente como pessoa física e para a gente como pessoa jurídica. E para ajudar a gente nessa conversa, eu tenho aqui Vitor, nosso brother, tá com a gente há muito tempo e ela que retorna agora à nossa casa. A gente está muito feliz de ter ela de novo, Fabi Manfred, minha xará. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por vocês terem abraçado essa série. E eu deixo a primeira pergunta com você, grande Vitor. Bom, Odilon, muito bom estar contigo aqui, meu parceiro. Cara, eu queria que você contasse um pouco pra gente quais são os grandes desafios da Hackett e como o Retail Media tem se inserido nesses desafios. Pô, Vitor, é sempre um prazer estar contigo. Eu acho que uma das coisas que a Hackett tem como marca, né, e isso a gente é reconhecido pelo mercado, é uma empresa muito inovadora. Isso passa não só pela fala, mas também pela realidade do nosso negócio, né? A cada 5 anos a gente tem uma boa parcela das nossas vendas que já são representadas através de inovações. Então, a gente tem ciclo de inovações muito alto. Então, por mais que a gente esteja hoje presente em todos os lares brasileiros, como a gente pode falar de uma marca como Veja, eu acho que tem um ponto muito claro de que quando a gente vai com uma inovação, essa inovação ela não nasce com uma distribuição de 100%. E aí também isso impacta muito no como que a gente vai se comunicar com os nossos compradores, com o shopper, com o consumidor. E nesse lugar, normalmente as indústrias elas vão ter uma estratégia de, olha, quando eu bater tal percentual de distribuição, eu vou para o jornal. Quando eu bater Y percentual, vou para a TV. E aí você só começa a sua comunicação assiva ou de contato com esse shopper quando você já tem uma distribuição muito alta. E aí você tem que esperar. Só que você vai esperar com um produto que você tem tudo para comunicar o melhor, a melhor inovação, a melhor tecnologia, a melhor solução. Então, para mim, o Retail Media ele tem esse papel de me ajudar a mapear muito mais antes essa jornada de distribuição, me permitindo também falar com uma maneira muito mais personalizada e muito mais fácil, com investimento cirúrgico, vamos dizer assim,
para a gente conseguir antecipar essa comunicação. Então, para uma empresa inovadora como a Rect, eu vejo o Retail Media como um papel muito grande para a gente acelerar essa posição da Rect estar mais presente nos lares, não só com produtos de linha base, mas também com a nossa linha de inovação. Esse é um pouco do papel que eu vejo. Muito bom. Muito bacana, cara. A gente adora ter heads de e-commerce aqui, né? E tem um motivo muito específico. A gente passou por um momento de transformação no nosso mercado, né? Com a pandemia e tudo isso. E antes a gente falava muito de e-commerce. A gente mesmo já gravou durante a pandemia com o Vitor, falando sobre e-commerce. Você lembra disso? Você não? A gente gravou falando sobre e-commerce. E ali naquele momento, eu acho que as pessoas não estavam entendendo quão importante o e-commerce ia ser na transformação das empresas e das marcas, né? E aí eu fiquei pensando aqui, cara, quão importante é o e-commerce nessa transformação que a gente está vivendo no mundo de retail media? Cara, você sabe que esse negócio do e-commerce, eu cheguei no e-commerce, ele não era nem 1% da companhia, assim. Então, quando eu cheguei lá em 2019, antes da pandemia, o e-commerce ele era inexistente, ele era uma estratégia, ele era o futuro, mas ele não era palpável nem substancial. Então, quando a gente... E naquela época que a gente se deparava antes da pandemia, a gente tinha um papel muito mais de experimentar tudo. Então, acho que eu quebro essa jornada do que a pandemia fez pela gente também, no momento de muito pequeno, mas com uma oportunidade para querer aprender muito. Então, a gente testava tudo. E estava próximo de todos os parceiros. Só que você tinha pouca tecnologia no mercado e tinha pouca plataforma boa. Depois você vem para uma jornada onde você começa a ver players começando a se profissionalizar e se tornar de fato plataformas de retail media, aí você começa a ter cisões, começa a ter empresas se apartando, você começa a ver as plataformas se chamando. Para mim o desafio era um pouquinho maior, porque para você ter uma ideia, quando a gente ia para marketplaces, não existia nem supermercado. Então, como que eu ia vender produto de supermercado, sendo que a pessoa nem sabia como encontrar meu produto? Hoje você vai no Mercado Livre, tem supermercado, você vai nas outras plataformas, tem. Então, a transformação da pandemia ela foi tão grande porque ela mudou o hábito com o consumidor que teve que mudar as empresas, mudando as empresas acelerou. O Retail Media, para mim, nesse lugar, ele teve uma mudança muito grande de sair daquele lugar de vou vender pacote de trade. E aí eu gosto de usar um exemplo que eu sempre uso quando, como eu estou na área de e-commerce, eu tenho um time de vendas, mas também tenho um time de mídia, eu chego sempre para o time de vendas e falo, olha, você quer saber se você está mais próximo de um retail media ou de um pacote de trade? Você está comprando espaço ou você está tentando se comunicar com uma pessoa? Se você estiver tentando se comunicar com uma pessoa, com um usuário, vai passar algo personalizado para ele, provavelmente você está falando de retail media. Se você está indo lá comprar um espaço físico, um dia fixo lá, vai ficar disponível esse banner, provavelmente você está mais perto de um pacote de trade. E para mim teve muito essa transformação que a gente começou a ver no mercado. E aí você começou a ter soluções também que começavam a falar de KPIs, de insights, de dados. E aí eu começo a agregar valor e poder conversar com as marcas, não numa perspectiva de alguém que vai simplesmente na guerra do budget. A gente começa a entrar num lugar de, olha, existe um consumidor lá, ele está esperando a nossa comunicação naquele ponto de contato e ele tem essas informações aqui que a gente poderia trabalhar e é assim que a gente deveria se comunicar com ele. Então, acho que agora o desafio, ele passa em, poxa, já que eu tenho todo esse conhecimento, como que eu escalo a minha capacidade de personalizar uma comunicação já que eu tenho tanta informação? Porque saber que aquela pessoa tem uma necessidade diferente, mas eu comunico exatamente a mesma coisa que ela vai ver na TV, que ela vai ver no Google, talvez ela não vai se sentir representada para aumentar o nosso papel de conversão ali. Então eu vejo que o Retail Media ele passou por toda essa transformação, eu pude ver em 5 anos, não deu para falar como o Vitor que já está há mais de 20, mas nesses 5 eu já vi toda essa transformação e eu acho que a gente ainda está no começo. É muito interessante porque eu estava pensando aqui, sabe, Fabi, quando a gente começou a falar de retail media, né, talvez um pouquinho antes ali de 2020, e a gente monitorava isso. E a gente sabia que era uma coisa do futuro, mas a gente não sabia quem ia ser o dono dessa conversa. Se ia ser mídia, se ia ser e-commerce, quem ia ser, né? Havia um outro objeto, né? Outra pessoa fazer parte dessa conversa. E eu queria pegar esse gancho disso que ele falou, um momento de maturidade muito grande, talvez não todas as empresas estejam nesse momento de maturidade. Mas eu acho que a galera que está escutando a gente, o nosso trabalho aqui é talvez ajudar eles a navegarem esse processo para chegar à maturidade. E aí eu queria te puxar para a conversa, Fabi, para te perguntar o seguinte, e aí, você que está vendo todo esse processo de transformação,
que você acha que são as coisas que as pessoas têm que se preparar para chegar nesse momento de fala de maturidade, como o Odilon falou aqui? Sim, eu acho que primeiro o que as empresas e as pessoas precisam se preparar é o olhar um pouco mais abrangente, né? Eu acho que essa quebra de silos entre as organizações é essencial, porque hoje não é mais o e-commerce ou marketing ou vendas, né? Essa construção em conjunto, esse ecossistema precisa fluir de uma maneira mais dinâmica, né? E eu acho que essa contribuição de cada uma das áreas e o todo faz com que, de fato, né, os resultados apareçam e que a gente extraia o melhor de cada uma das áreas, né? Porque eu acho que o trabalho com retail media tem muito a ver com essa assertividade que o Odilon falou, mas eu acho que tem muito a ver com tecnologia também, né? Com o poder identificar as pessoas dentro da jornada delas e entregar uma mensagem, como o Odilon falou, que faça sentido para elas, né? Então, isso eu acho que parte não só do entendimento da contribuição do meio, né, e do negócio para conversão e para todos os resultados que sejam alavancados da companhia, mas também para a construção de jornada, né, para a perspectiva de conhecimento e evolução de toda esse aprendizado que existe aí ao redor do consumidor e do próprio negócio. Tem muito aprendizado para ser tirado também, né? Não só no momento do contato ali assertivo, mas também de toda a leitura do que aquele consumidor está buscando, né? De produtos que possam ser criados. Por isso que eu acho que essa trinca, eu sempre brincava, né? Que eu acho que essa trinca precisa fluir. E eu acho que é uma evolução das estruturas, né? Ter esse olhar um pouco mais integrado, assim. Eu acho que essa é uma provocação que eu deixo para o mercado, que eu acho que faz sentido a gente tentar evoluir. Muito bacana. Antes aqui da gente começar, a gente estava tendo um papo, os papos de bastidor aqui são sempre os melhores, né? E eu queria deixar essa bola para você, Vitor, porque você me falou de um produto que eu acho que dentro da nossa conversa de beleza, saúde e bem-estar para retail media, ele tem muito mais a ver com todos os outros produtos que existem na Reckitt. A gente sabe que a Reckitt é um gigante do mundo de limpeza e tal, mas eu queria que a gente focasse nessa história que a gente estava conversando aqui antes da gente sentar e dar o play. Não, acho que, Fabiano, eu queria complementar um pouco o que a Fabi falou e que eu gosto sempre de falar para o mercado, porque é um mercado em maturação, né? E o Retail Media, ele tem, especialmente o Retail Media 2.0, né? Que é um Retail Media que não é só focado na busca patrocinada, enfim, que nasceu nos marketplaces, isso há 10, 12 anos, mas essa evolução que vem com os varejos mais omnicanalidade, a gente pode criar campanhas por audiência e não só por canais, né? Eu sempre falo sobre isso. A gente, a vida inteira, como marqueteiros, criou campanhas por canais e cada canal tinha a sua audiência. E você nunca saberia, como são várias campanhas setadas, né, em canais diferentes, você nunca saberia se as audiências que você está impactando em um canal também são as audiências que você está impactando em outro. E um dos grandes benefícios, né, de você fazer uma campanha por audiência é que você consegue passar a mesma mensagem com sobreposição de canais, né? É como se você recebesse uma indicação de uma pizzaria de 4 ou 5 pessoas diferentes. É diferente de a mesma pessoa falar para você da pizzaria 5 vezes. É totalmente outro impacto, né? Então, acho que esse é um ponto super importante. E nesse ponto que eu acho que é legal a gente puxar um pouco uma história que eu participei bastante junto com você, Odilon, sobre um produto de altíssima inovação e que eu particularmente também não conhecia, mesmo estando trabalhando em farmácia. E quando eu descobri do produto, enfim, vocês me explicaram o produto, eu falei, cara, como que eu nunca ouvi sobre esse produto? E que é o Nuromol. Eu queria que você contasse um pouco da história do Nuromol no mundo, no Brasil, e como que vocês têm usado aí o Retail Media para alavancar essa história aqui dentro. Para mim, acho que Nuromol é um dos grandes exemplos do que eu estava falando até do desafio da estratégia da Reckitt, né? A gente tem Nuromol, que lá fora a gente tem ele como Nurofen, um dos nossos produtos que ele é líder de mercado na Europa, é o mais vendido já. Ele tem um poder que é 2 vezes maior, porque ele combina tanto paracetamol quanto ibuprofeno, então tem uma tecnologia embarcada naquele produto, querendo ou não, que faz com que você tenha alívio antes de 20 minutos. Você consegue, de fato, o produto entrega um valor muito grande, só que quando a gente chega aqui no mercado brasileiro, você está falando de uma das maiores categorias que tem dentro de saúde, que é analgésicos.
e entrar nisso, sendo que você não tem propriedade de marca no Brasil. Então, esse era o grande desafio que a gente se deparou. E aí a gente tem 2 grandes desafios na ida e vinda, né? Porque Retail Media, sim, foi uma das melhores soluções que a gente encontrou para poder fazer de maneira muito assertiva, concentrada, e até usei a palavra cirúrgica aqui, porque eu acho que Normal traz isso para a gente, que é, poxa, qual é o cluster de audiência que a gente vai falar? A gente separou, para vocês terem uma ideia, 3 clusters de audiências, muito claro qual era o papel de que a gente queria, que a gente distribuiu qual que era o maior peso, médio, menor peso, quantas vezes de incidência a gente ia falar cada um deles, mas também começou a trazer outros ganhos também, que era o meu CTA, qual que é o melhor? A gente testou mais de 4 tipos de CTAs para cada uma dessas audiências para entender se a minha mensagem como produto no Brasil deveria ser igual ou diferente da que a gente tinha lá fora. A gente testou se o que a gente estava fazendo na TV batia ou não com o que a gente deveria ter de estratégia digital. Então a gente começou a fazer revalidações também, baseado em dados, com essa assertividade. Só que isso não aconteceu depois de 3 meses, num pós-mortem de campanha. Foi semanal. Então, o desafio que eu falo que a gente entendeu que o Retail Media seria a solução foi nessa proposta de marca. Agora, o desafio que a gente, como companhia, se deparou foi, legal, se a gente vai fazer isso, a gente tem que fazer isso de uma maneira 360 e de fato integrada. Muita gente fala isso, mas eu acho que foi a primeira vez que eu vi eu não vou falar que é o estado da arte, porque eu acho que a gente ainda vai ter uma jornada, mas perto do que eu já pude ver de visão e ambição no passado, que era a gente fala de, poxa, o que eu tô vendo na TV é o que eu vi na loja, é o que eu tô conseguindo comunicar no social, é o que ele tá voltando e esse cara tá comprando. Conseguir acompanhar essa jornada inteira e colocar todos os times, a gente tem na nossa reunião semanal com o time da RD, a gente tem marketing, vendas, e-commerce, trade marketing categoria, trade marketing canal na mesma reunião toda semana para a gente fazer isso dar certo. Por que a gente tem todo esse foco? Porque foi muito cirúrgico, era muito estratégico para fazer o lançamento dessa inovação e a gente conseguiu os resultados que a gente conseguiu. E aí, alguns grandes números que eu posso antecipar. Já dobrou o tamanho da marca versus o ano passado, no parceiro. A gente já conseguiu ter um ganho de market share em valor muito alto. A gente aumentou absurdamente a base de novos usuários. Então, a gente tinha uma ambição de novos usuários para acontecer em 6 meses. A gente passou de 60% dessa meta em 1 mês e meio de ação. Então, o que a gente conseguiu de resultados também de maneira mensurável também mostrou pra gente que a gente tem muito que aprender, porque tem um chefe meu que fala, se você bateu a meta muito fácil é porque você ainda não sabia qual que deveria ter sido a real meta. Mas nesse lugar eu acho que tem muito aprendizado do quanto isso pode ser muito maior, porque a gente usou todas as referências que eu tinha jogando sozinho como e-commerce. Mas quando você coloca toda essa companhia em prol de fazer uma transformação, e isso não aconteceu só do lado da Rect, também aconteceu do lado da RD. Então você tem a Impulso na sala, mas você também tem o diretor comercial, você também tem a diretora de trade, você tem todo mundo olhando para o mesmo plano, um kickoff onde a gente passou por todas as etapas do funil. E quando a gente fala de todas as etapas do funil, a gente discutiu até quantos displays iam ter em cada loja. E todo mundo na mesma sala, é porque, de fato, a gente estava entendendo que o poder de fazer o Retail Media, ele ia ser, além do validador de toda essa estratégia, porque ele traz os dados e ele traz a inteligência, eu acho que essa é uma transformação muito bacana da Impulso, que é garantir que os dados alimentem e garantam que a gente está indo pelo caminho correto, e se não, vamos ajustar. E a gente não ajustou poucas vezes a nossa estratégia. Acho que estratégia geral não teve grandes mudanças, mas a atuação e a operação da equipe, eu acho que ela teve pelo menos 2 mudanças todos os meses. Vamos ajustar porque agora o foco é aumentar o ticket, porque a gente já trouxe muitos usuários. Vamos mudar agora porque o foco é recorrência, porque a gente já aumentou o ticket, já trouxe novos usuários e ele tem que voltar a comprar. Então, toda essa lógica está muito por trás de uma plataforma, e eu acho que a Fabi foi super feliz na fala dela, de tem muita tecnologia por trás? Tem. E para a gente isso se transforma em insight e dado para tomada de decisão. Então, acho que é um pouco do que eu vi, do que combinou a estratégia e o desafio que a gente está fazendo com o Normal hoje. E eu queria só colocar 2 pontos que acho que é legal para quem está ouvindo, né? Em geral, né, o marketing, né? Eu sou old school do marketing aqui já.
a gente sempre fazia as grandes campanhas quando tinham vários canais. Em geral, um pedaço grande do budget vai para um assessment, né, que a gente chama de MMM, né? Justamente a validação do mix canal, enfim, foi assertivo ou não, mas sempre pós-mortem, né? Sempre pós-campanha e super caro. E eu lembro que todas as vezes que eu pagava um MMM como CMO, me doía, assim, porque eu falava, poxa, eu nem acredito tanto naquilo, porque tem um monte de estimativa ali, mas assim, o que a gente está fazendo, por exemplo, no Neuromol, é um MMM em real time, porque a gente consegue entender se o mix canal funciona, está funcionando melhor, e até se o call to action que a gente está usando em cada peça está adequada ao target que está, a audiência, né, que está convertendo. Às Isso é vezes a gente meio começa com um uma audiência... multi-touch attribution, não? Sim, Não super. é só um MMM, é uma evolução do MMM, Ele é um né? MMM acionável, né? E assim, você inclusive, às vezes começa com um target, então você fala, seleciona uma audiência a esse target. Isso não acontece só aqui, mas aconteceu em várias vezes, assim, dezenas, quase centenas de vezes. A gente começa com um target pré-definido que veio do marketing, a persona, o ICP. E aí, conforme a gente vai ativando os canais, a gente descobre que o target que converte é outro, totalmente diferente. O perfil sociodemográfico é diferente, os comportamentos são diferentes, as cestas são diferentes. E a gente volta, né, para a marca e fala, olha, você mirou aqui, mas a gente está acertando aqui. Vamos mudar e pode mudar o criativo, etc. Então, por isso que eu acho que o ponto que o Odilon fala e que a Fabi fala também, de romper o silo, é tão importante. Porque se eu volto e isso está 100% na mão do e-commerce, muitas vezes o e-commerce não vai ter ascendência para mudar o criativo, que está do lado de marketing, que muitas vezes o e-commerce está embaixo de uma VP comercial e o marketing está embaixo de um CMO. E aí a gente não conversa. E esses silos, eles barram todo o poder de inovação e o poder esse poder, né, que está dentro do retail media, de você retroalimentar o sistema e aprender com o sistema em real time. Uma coisa que eu ia te perguntar, Odilon, e obviamente para vocês dois, você falou muito de dados, né? Obviamente, todo mundo sabe que dados é extremamente importante nesse mundo digital que a gente vive. Mas a impressão que eu tive é que vocês tratam esse first party data de uma forma diferente, né, com o aprendizado que vocês tiveram nesses últimos anos. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quão importante é você organizar, né, esses dados, quão importante a segurança desses dados, porque no final do dia, eu acho que a gente sempre tem que estar pensando no próximo passo para educar a nossa indústria do que eles precisam se precaver, do que eles precisam se organizar para poder chegar de novo no momento de utilizar as ferramentas da tecnologia, o retail media e até mesmo a evolução do retail media de uma forma eficaz. Você sabe que, para mim, a jornada dos dados, ela casa muito também com a jornada que a gente viu dentro de casa, muito por conta da questão dos silos, né? Porque a gente começou muito consolidando uma base de dados muito séria, muito sólida, para eu poder conseguir fazer essa jornada de educação e também de convencimento de que daria para usar o retail media subindo o funil. Porque para a base, né, para o final do funil, é muito fácil você entender que o retail media vale a pena. Por quê? Você vai ter a venda, você vai ter a tua venda atribuída, você vai conseguir entender se de fato essa venda atribuída está te trazendo novos clientes, você vai ter novos usuários. Então você tem tantos dados de negócio que fica muito fácil você controlar KPIs que não fazem parte do dia a dia hoje dos marqueteiros. Então você vai para o nosso time de marketing, eu pergunto para eles, poxa, quantos usuários vocês adquiriram com e-commerce esse mês? Provavelmente eles não vão saber a resposta ainda. Por quê? Porque não faz parte dos principais KPIs que eles vão estar procurando, porque eles estão mais preocupados em quantas pessoas eu atingi e impactei esse mês. Então tem uma mudança ali. Então, muito do que a gente fez da nossa jornada de dados foi, olha, a gente vai ter que ter, olhando para o futuro, para poder de fato começar a subir o funil e poder não virar um canudo, porque o nosso maior medo no e-commerce era que as nossas estratégias de retail media se tornassem um canudo, que é, tem uma hora que eu não consigo trazer mais novo usuário, então, porque a minha plataforma está limitada e o meu budget também vai ter uma hora que vai ficar limitado, então eu tenho que ter alguma maneira de como que eu vou aumentar esse funil. E aí os dados eles foram muito importantes. Então, a gente tem mais de 3 anos de histórico de dados de retail media já dentro da Rect, o que é
muito bom para a gente, que a gente vem ano após ano achando eficiência atrás de eficiência, muito por aprender a trabalhar audiências. Então, poxa, não adianta só você querer estar em todas as plataformas se você não souber operar muito bem. Acho que no começo foi o que o Vitor falou, a gente queria aprender só o formato, aí display ou search. Display ou search, display ou search. Tanto é que eu criei especialistas na minha área, no comecinho lá, meu primeiro ano de retail media, a gente colocou lá um especialista em marketplaces, um especialista em omnicanais. Hoje não é essa a estratégia que a gente tem, porque o maior desafio nosso hoje já está em se conectar com as marcas. Então, agora eu tenho um especialista em saúde, um especialista em higiene. Então, eu mudo um pouco a configuração do meu time, até porque já tem essa maturidade. E os dados por trás eu tenho KPIs muito claros de lower funnel, e esses eu dou reporte mensal para toda a companhia, e eu controlo semanal, e a minha equipe a controla diariamente. Então, tem uma cascata também de como você faz esse dado. E agora eu também tenho uma questão do quanto esses dados impactam o meu negócio, porque hoje Retail Media já tem mais de 1/3 do meu sellout total vem impactado por Retail Media. 1/3? 1/3 do que eu consigo mensurar e traquear. E aí, quando a gente fala de Retail Media num campo um pouco mais amplo, que é o que a gente acabou de falar de Normal, aí o desafio é ainda maior, porque eu saio do meu papel de e-commerce, porque 80% da nossa conversão foi no offline. E eu tô liderando o projeto da gente fazer Normal dar certo junto com o time do offline, porque a gente tá vendo o futuro da marca. Então, porque a capability ainda está aqui, porque foi onde surgiu e foi por onde a gente começou a subida do funil, mas tirando isso, a estratégia ela é muito mais ampla. O consumidor ele vai comprar no on ou no off, ele não está preso a um canal, ele mixa canais hoje. Então, essa jornada também de ter esse dado para você saber que ele vai mixar de 7 a 9 canais, também fez essa transformação. Então, tudo para a gente hoje, quando você olha para dados, ele só deixa o nosso trabalho mais difícil. Que é, você vai ter que ampliar, você vai ter que mexer em mais coisas e você não vai poder se conformar com o que você teve de sucesso hoje. Então, acho que tá no e-commerce, tá no retail media, te dá essa sensação de que você sempre tá um pouco atrasado pro amanhã, que é, poxa, já mudou alguma coisinha, o shopper já tá lá, porque você tem o dado tão fresco que o shopper tá te dizendo toda hora que ele já mudou a forma como ele quer que você se comunique com ele, que você acesse ele, que você entregue uma comunicação para ele. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, você já passou por essa coisa do aprendizado, né? A gente tem um grande amigo nosso que foi CMO da Ambev durante muitos anos, ele falava que a gente tem que falhar na velocidade de uma Ferrari pelo preço de um Fusca, né? E isso, eu guardei esse negócio, mas eu gosto sempre de explorar um pouquinho os aprendizados, né? Porque no final do dia, eu acho que o que constrói o profissional que vai mexer no ponteiro da marca, subir ali de 1/3 para 45%, quem sabe, né? São os aprendizados, né? É onde a gente consegue mover para frente, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dos seus aprendizados, e aí eu queria também que vocês dois comentassem sobre o aprendizado de vocês, porque Fabi já está monitorando isso há muitos anos, já está com o dedo ali, com o dedo no pulso do paciente há muitos anos, e você veio, né, de uma coisa ligada ao e-commerce também, que eu acho que foi fundamental para essa transformação que você implementou na Impulso. Boa. Manda bala. Vou começar aqui, então. Acho que, fazendo uma retrospectiva, e até se eu tivesse direito a uma mentoria lá de 5 minutinhos com alguém no meu primeiro dia, quando falaram, você vai ser responsável por e-commerce e retail media, o que eu falaria é, a primeira coisa é registra os aprendizados. As pessoas costumam querer fazer muita coisa, mas não registra. Quando você não registra, você não consegue evoluir, você não vai adiante para frente. Então, dentro dessa jornada toda do que eu pude viver com o pessoal nessa transformação dentro da minha área e do que eu estou vendo dentro da companhia como um todo, eu deixaria muito claro que as tecnologias vão evoluir muito rápido e você vai ter que se adaptar. E você vai poder ser a pessoa que ajuda a direcionar para onde essa tecnologia vai se você tiver algum aprendizado contigo armazenado. Os aprendizados que eu guardei comigo na época e que eu levo comigo até hoje é porque a gente começou de baixo para cima
quando a gente falou de retail media, a gente era uma empresa cilada, então o e-commerce era apartado totalmente da companhia, como se fosse uma business unit, e aí eu tinha muita autonomia. Qual que foi o problema? Na hora que a gente volta para dentro da companhia, que a gente já fez essa integração faz um ano, legal, agora eu tenho que integrar tudo. Se eu não tivesse todo esse aprendizado registrado, como que eu ia, de fato, compartilhar alguma coisa com toda essa companhia que a gente viu? Então, acho que a gente aprendeu muito pequeno e, de fato, acho que você foi muito feliz porque eu penso exatamente nisso e misturo essa analogia que você trouxe da Ferrari e do Fusca com o MVP também. Porque quando o pessoal pensa em inovação, eles pensam já no carro completo. Então, putz, eu vou fazer a roda, depois vou fazer o eixo, depois vou fazer a carroceria, depois vou fazer o volante, sei lá, alguma coisa assim, até o carro tá pronto. Só que às vezes levou muito tempo essa jornada. O que eu falo pro meu time é, eu preciso me locomover. Se você consegue fazer um skate, faz um skate, amanhã você faz um patinete, depois a gente faz uma bicicleta, quem sabe daqui a um tempo a gente vai ter o carro. Então, a forma como a gente operou em e-commerce foi nessa lógica de MVP e a gente já era muito barato porque a gente era pequeno. Então, a Rect usou isso na hora de implementar e eu só fui garantindo que os aprendizados nos ajudassem a sair de um skate para um patinete, de um patinete para uma bicicleta e assim vai. Então, eu acho que se eu, num lugar de jornada como esse, testa, não tem problema em investir para aprender, mas saiba que você está investindo para aprender. Do meu lado, eu investi muito e posso dar alguns exemplos que a gente deu errado. A gente fez live commerce em 2020 para supermercado. Subia no chat. Cadê a TV? Cadê? Não. E eu falava, acho que eu cheguei antes demais nesse teste aqui. Mas é um aprendizado. Só que eu registrei para saber, poxa, eu tenho que esperar o shopper estar querendo ver produtos de supermercado numa live commerce. Quando que é isso? Poxa, aí você vai, conversa com o Global, entende que quando a penetração do online chega num patamar de 20% já começa a ficar mais acessível. Então você vai, aprende, traz para casa e evolui. Então acho que essa é um pouco do que eu vejo que se eu pudesse deixar esse recado vai, não tem problema, é tudo novo mesmo quando se fala de retail media. A gente começou a testar pequeno e aprender e registrar. As pessoas normalmente não registram. Boa. E você, Vitor? Seus aprendizados? Cara, eu acho que eu fui CMO durante muito tempo, né? E talvez um dos grandes aprendizados que o CMO precisa ter rápido é conseguir separar o que é hype do que é onda de verdade, né? E muitas vezes a gente entra em algumas ondas que tá todo mundo entrando e tal, e de repente não é uma coisa que tem verdade ali por trás. E eu acho que quando eu vi o Retail Media especificamente, eu vi uma verdade muito grande. Simplesmente porque tinha alguns fundamentos no Retail Media, que independente de ser Retail Media ou não, mas são fundamentos que atacavam diretamente uma dor muito grande minha como CMO, tá? Então, deixa eu dar um exemplo de uma grande dor que eu tinha como CMO. A verba do CMO, ela tá sempre sob júdice, porque quando você coloca muito dinheiro em topo de funil, enfim, em mídias abertas e massivas, você não tem muito como amarrar aquilo com o que de fato acontece na ponta, né? A relação de causalidade não é tão evidente. E qualquer crise que acontece, o primeiro lugar que o CFO vem ceifar é justamente a verba de marketing. Isso é estatisticamente comprovado em alguns estudos falam muito sobre isso. A primeira verba que corta é a verba de marketing, a última, daí volta, acaba a crise, é a última verba que volta. E eu, como CMO, tinha essa dor, sempre tive essa dor, né, de ficar defendendo o budget, enfim. E quando eu vi o Retail Media, eu falei, cara, isso aqui é uma liberdade para o CMO, porque no final das contas é uma atribuição full funnel. Eu coloco um dinheiro de topo de funil e eu consigo ver como se relaciona no fundo de funil, porque eu estou olhando por audiência e não por canal. E isso blindava a verba, e inclusive aumentava necessariamente a verba, porque você está correlacionando. Quando eu faço, por exemplo, um canal de YouTube, olha quanto isso aumenta a minha venda no final do dia. Então eu acho que assim, o grande aprendizado é separar o hype das grandes ondas, e especificamente em relação ao Retail Media, eu saquei que ele era uma grande onda ali por 2020, e desde então eu falei, cara, eu preciso ajudar o mercado a se desenvolver aí para outros CMOs virem também atrás dessa onda. E eu sinto que poucos ainda sacaram isso, sabe? Ainda tem... A oportunidade é muito grande. Muita oportunidade. É muito grande.
Bom, acho que eles falaram muita coisa, se não tudo. Eu queria só reforçar alguns pontos finais. Eu acho que para o lado dos clientes, né? Eu acho que é importante sim que exista esse olhar integrado, que os CMOs olhem cada vez mais para essa oportunidade de negócio, né? A gente não está falando mais nem só de canal, nem só de dados, nem só de mídia, a gente está falando de oportunidade de negócio, né? O Odilon reforçou aqui uma série de resultados de negócio mesmo e uma transformação em aprendizados constantes. Mas eu queria fazer um convite às agências de publicidade, né, que lideram essas marcas maravilhosas e que nos procuram o tempo todo para ideias inovadoras, mas que contribuam para o resultado das marcas e dos clientes. Está aqui um case maravilhoso com vários resultados importantes aí atestados e ditos pelo Odilon. E acho que nós todos, né, acompanhando essa evolução do crescimento, né, do digital e do e-commerce e do mercado, se a gente tem um case aqui no mercado super competitivo que deu muito certo, né, eu acho que é uma prova ainda mais real de que tem muita oportunidade ainda para acontecer. E eu acho que essa abertura que o mercado precisa ter para algo que já não é mais novo, né, que já está aí, que já é uma realidade, que já existe, já tem comprovação de resultado, tem muita gente fazendo, mas ainda precisa ser feito de uma forma estratégica, né, e talvez mais de médio e longo prazo, né, porque talvez a gente pense aí em cases de marcas específicas, um projeto que a gente vai querer testar e tal, mas se a gente está falando que é resultado de negócio, é falar com a pessoa certa, né, e trazer uma mensagem que seja assertiva, a gente está falando de desenhar uma estratégia, né, então acho que a importância da gente do canal de retail media, né, do business de retail media, entrar na definição das estratégias, né, das companhias, seja através das agências ou até dos clientes, eu acho que é essencial, né, e eu, se fosse cliente, inclusive, provocaria as agências a trazer, né, essa estratégia dentro da estratégia, né, anual aí, que é prevista. Eu acho que é um convite e algo que tem que acontecer, né, se é um resultado comprovado, por que não? Fabi, eu acho que você falou duas coisas mega importantes. Número 1, foco no longo prazo. Ninguém que não tem foco no longo prazo vai ganhar a batalha, né? Você pode ganhar ali a guerra, mas a batalha você não ganha. E segundo, você me deu uma excelente ideia. A gente tem que trazer as agências para a conversa, né? Porque muitas vezes, talvez, o Odilon, de novo, teve a oportunidade de criar todo esse aprendizado porque ele tinha essa unidade de negócio menor, apartada, né? E ela só vai ser efetivamente impactante lá no futuro se a gente traz todo mundo para a conversa, né? E eu acho que a agência, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da estratégia por detrás disso, em pensar coisas criativas com efetividade, né? E a gente vai caminhando para o final, mas eu queria comentar uma coisa interessante com vocês. Ano passado, no nosso prêmio Smarties, a categoria de Retail Media e E-Commerce, elas eram juntas, né? E a gente teve alguns casos submetidos, isso, aquilo, outro. Mas todo o nosso júri da vertical de Media e Growth, onde Retail Media e E-Commerce estavam inseridos, falaram para a gente, por que vocês não splitam e criam uma categoria para e-commerce e uma categoria para retail media, tá? Tô falando 12 meses atrás. As duas categorias com maior crescimento de submissão de casos de sucesso dos Smarties é retail media e e-commerce. Então, só isso mostra o potencial real que existe dentro da nossa indústria para a gente trazer essa conversa e, né, a gente não pode parar, a gente tem que continuar mexendo o bolo, como a gente diz no Rio de Janeiro, porque senão, se a gente parar de mexer o bolo, morre o negócio. Então, contem com a gente vai seguir mexendo o bolo, né? E Odilon, você é um craque, irmão. Você é um craque. Quando a gente estava montando o line-up aqui, o Vitor falou, tem um cara que a gente tem que trazer, o Odilon, craque, muito craque, fico feliz. Obrigado por você ter vindo aqui. Considerações finais, pessoal? Poxa, deixa a Fabi começar. Eu queria, na verdade, assim, acho que a gente falou, né, das mensagens mais importantes e um pouco do que a gente já viveu aí e aprendeu já bastante, mas eu queria fazer uma pergunta para o Odilon. Opa! Que eu acho Volta a considerações finais, não tem considerações finais. Eu acho que talvez para a gente, e até, né, num olhar de quem está tentando se organizar melhor para planejar isso estrategicamente, talvez seja
uma visão interessante de ouvir, né? O que você está pensando para o planejamento do futuro, né? Para o ano que vem, para os próximos 12 meses, em termos de visão da companhia, como isso aterriza para as marcas, né? Onde essa contribuição de toda essa unidade de negócios, esse business consegue te ajudar ainda mais. Eu acho que vale esse recado final. Total. Boa. Muito boa. Deixado por você. Vamos lá. Eu acho que tem duas camadas que dá para trazer. Acho que a primeira grande camada, olhando mais longo prazo, e eu acho que principalmente para o momento que a gente está discutindo aqui de retail media, é a possibilidade que o retail media traz para a gente é de muita personalização e clusterização. E vai faltar escalabilidade disso se a gente não tiver uma experiência de fato que traga essa personalização. Então, estou trabalhando muito forte, a gente tem algumas iniciativas internas, então essa é a primeira camada, para garantir que eu vou estar preparado para poder usar tudo que o retail media de fato vai fornecer para mim. Porque se eu for falar que Vanish, ou melhor, que Noromol resolve a tua dor de cabeça para um gamer, igual eu vou falar que resolve a tua dor de cabeça para uma dona de casa, que vai igual resolve a sua dor de cabeça. Se eu for falar que sempre a mesma mensagem, talvez vai faltar personalização. E eu preciso ganhar essa escalabilidade. Eu acho que daí tecnologia e inteligência artificial tem que ter um papel nesse lugar para a Reckitt. Então, por quê? Porque eu estou me preocupando não mais em falar com uma marca só. A gente fez um grande projeto juntos e aí vem a segunda camada. Quando eu olho o horizonte de 12 meses, eu tenho que estar preparado para olhar para um range muito maior. Então, a gente é muito forte, principalmente quando a gente fala de saúde, a gente tem marcas muito importantes numa temporada que é a temporada, a gente chama de temporada de inverno. Por quê? Porque eu tenho Naldecon, dia e noite, e a gente também agora tem o Multi, aproveitar e fazer o jabá, e a gente tem Strepsius dentro do nosso portfólio. Então, como que a gente pode olhar também coisas que são muito normais para o varejo, mas que a indústria não se apropria tanto, às vezes, a não ser só no papel de trade? Como que eu posso me apropriar também com uma visão mais de marketing, com uma visão de comunicação dessas sazonalidades? E eu acho que o retail media tem um papel em aproveitar essa sazonalidade, se aproximar do varejo, se aproximar do shopper, falar a linguagem do shopper, não só do consumidor, para a gente conseguir fazer essa transformação também para o ano que vem. Maravilha, meus amigos, muito obrigado. Papo maravilhoso. Passa rápido, mas a gente vai ter muitos outros papos, especialmente depois dessa ideia que a Fabi deu aqui pra gente. Boa, obrigado. E a gente vai pro próximo episódio, pessoal. Não perca.